Fala, galera, estou de volta agora para a gente falar um pouquinho mais. Ainda temos dois assuntos para terminar, né? Um, a gente vai falar sobre as principais leituras, a gente ainda está falando sobre advérbio, está falando sobre a semântica do advérbio, a forma como esse advérbio se comporta. A gente conversou sobre isso e a gente vai falar sobre uma das coisas interessantes que eu gosto muito, que é exatamente a ideia dos adjetivos adverbiados. O que são adjetivos adverbiados, né? Adjetivos adverbiados são, em essência, elementos que funcionam como... eles são morfologicamente adjetivos, mas esses adjetivos são classificados ali dentro como advérbios, porque funcionarão como adjuntos adverbiais. Então a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas para a gente começar aqui a nossa viagem, a nossa bagacinha aqui, tem algumas outras coisas interessantes. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês alguns exemplos e aí a gente vai trabalhando aqui juntos, mais uma vez, ó. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó, uma construção bastante clássica que seria a seguinte, ó, quiçá chova hoje. Esse quiçá, inclusive, é uma corruptela, vamos dizer assim, de quem sabe não chove hoje, né? Seria mais ou menos isso, ou tomara. Quem sabe, ou dependendo da forma como se utiliza, pode ser um tomara. Tanto é que a gente vai classificar essa criatura aqui como um advérbio também. Porque está relacionado com quem? Está relacionado com o nosso querido chova, né? Espera aí que não gostei. Está relacionado com o nosso querido chova. Então aqui, ó. Quiçá, chova. Então, ó, quiçá, chova. Pronto, pegamos aqui chova. Fechou? Então, o que é a nossa noção? Aqui, ó, quiçá. Então, a gente tem um advérbio de dúvida. Então, eu tenho aqui um advérbio de dúvida. Esse advérbio de dúvida é porque quem sabe, ou tomara, ou será, né? Assim, o será nem fica tão porque é um verbo, mas é uma noção principalmente de que não é certo, por isso que é dúvida. Então, é muito interessante que você fique atento, porque você, dependendo de qual é a banca que você pega, nós temos bancas muito loucas com relação a isso, assim, bancas militares como Escola Naval, bancas como a FCC, bancas como a FGV que gostam de pegar isso. Ou então bancas como a VUNESP que gostam muito de trabalhar com essa relação do verbo de forma muito profunda. Então, cuidado. Você precisa o tempo inteiro estar ligado. Por que o verbo? Porque se é um advérbio, tem uma relação direta com o verbo, né? Certo? Pegou essa visão aí? Então, segue comigo aqui, ó. O que mais que a gente vai ter? Vamos pensar aqui comigo, ó. A gente vai ter alguns advérbios muito legaizinhos, né? Advérbios de intensidade. Então, deixa eu pegar aqui advérbios de intensidade com vocês, ó. Vamos imaginar que a gente tenha alguns advérbios de intensidade que são muito interessantes, né? Quais são esses advérbios muito interessantes, Wagner? Me conte. A gente tem aqui, por exemplo, quando eu digo eles ficaram bastante impressionados. Versus um negocinho que é tipo isso aqui, ó. Eles compraram bastantes doces. Então, ó, bastantes doces. Olha só, tá subindo o morro, né? Mas a vida é essa mesmo. Olha só a diferença que eu vou ter entre esse bastante e esse bastantes aqui, ó. Parece a mesma coisa, mas não é. Tipo, antigamente a gente dizia que era Rexona, né? Que era uma marca que parece, mas não é, né? Assim. Então, o que a gente tem? A gente tem aí um Rexona total, né? A visão que a gente vai ter aqui é a visão do seguinte, olha só, pega comigo. Eles ficaram bastante impressionados, é um intensificador.
Então, aqui eu vou dizer que é um advérbio de intensidade. Por que advérbio, Wagner? Porque ele não varia. A gente vai dizer que ele é invariável. Esse bastantes, por outro lado, é variável. E não está errado, tá, gente? É variável, porque olha o S aqui. E aí ele tem que concordar com quem? Com doces. Então, ele é um adjetivo. Agora, você tendo noção de que você está diante de um adjetivo, é importante você pensar isso. O adjetivo é aquela criatura capaz de quê? De se modificar. O adjetivo sofre variação. O advérbio não sofre. Bota isso na tua cabeça, porque a gente vai falar de advérbios, né? Adjetivos adverbiados. Presta atenção, tá? Então, o que a gente vai entender aqui? Quando falarmos sobre adjetivos adverbiados, a gente vai precisar de uma outra construção, tá? Você vai precisar ficar bem atento a isso. Ok, ok, ok. Então, a gente vai ter que pensar de forma bem clara, ok? Que, na verdade, são adjetivos com valor de advérbio. É essencialmente isso. Ou adverbializado, adverbiado, como quer que seja, tá? O que mais que a gente vai ter aqui? Vamos pensar aqui agora. Então, uma distinção que eu queria fazer com vocês, ó. Os meninos se machucaram com o pedalinho do parque. Então, ó, os meninos se machucaram com o pedalinho do parque. Eu quero trabalhar com o pedalinho do parque aqui, ó. Porque, na verdade, a gente vai perceber que aqui a gente tem várias coisas interessantes, né? Vamos lá. E aí, eu quero pegar um outro exemplo aqui, que aí eu fecho essas classificações. Quando eu digo o seguinte, ó. O menino se cortou profundamente com a tesoura. Deus me livre. Usem tesoura sem ponta. Então, aqui, ó, a gente vai ter profundamente e com a tesoura. Quase um funk, né? Profundamente, menino eloquente. Então, aí o que acontece? Nesse caso, a gente vai fazer uma das distinções mais importantes para as vozes. Não se preocupem que a gente já está chegando aqui ao final e já está mesclando. Por isso que eu estou bem tranquilão. Porque eu estou mesclando muita coisa importante para vocês aqui. Eu estou adiantando muita coisa de onde? Lá do passado. Em busca do passado, né? Assim, então eu estou adiantando várias coisas para vocês aqui, ó, tá? Fica atento. O que a gente vai ter aqui, ó? Dá um look comigo aqui. Quando eu digo os meninos se machucaram com o pedalinho, o que a gente tem, meus queridos, minhas queridas? O que a gente necessariamente tem? A gente tem que o pedalinho, então veja bem, ó, aqui, ó, é uma locução adverbial, porque eu tenho preposição mais substantivo, beleza. Então eu vou chamar de locução adverbial, porque está relacionado com o verbo machucar-se. Aqui, ó, com o pedalinho do parque, o que a gente vai ter? A gente tem um adjunto adverbial, porque é uma locução adverbial, que a gente chama de adjunto adverbial de instrumento. Então, eu tenho adjunto adverbial de instrumento. Locução adverbial de quê? De instrumento. Certo? Tudo bem? Então, as duas são de instrumento. Tanto a locução adverbial, que é a classificação morfológica, quanto a adjunta adverbial. O que acontece aqui? Porque aquele é um instrumento que produz o machucado. Ele é palpável, tá? Então, a gente costuma dizer isso aqui, ó. Opa, peraí. Vou botar aqui do ladinho, ó. Instrumento
palpável. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você pode pensar na confusão com o modo. Então, ó, não confunda com o modo. Não confunda com o modo. Porque o modo, por outro lado, ele é o quê? Vamos lá, ó. O modo, ele necessariamente será abstrato. Por que necessariamente ele será abstrato? Porque é aqui, ó. O modo está aqui. Aqui eu tenho uma adjunta adverbial de modo. E aí, automaticamente, um advérbio de modo. Por que nesse caso será um advérbio de modo? Porque ele não é o objeto utilizado para que eles se cortassem. Então, nessa frase eu tenho os dois. Eu tenho tanto a adjunta adverbial de modo, como eu tenho um adjunta adverbial de instrumento. Então, aqui, ó, eu tenho uma locução adverbial de instrumento, que funciona como adjunto adverbial de instrumento. Certo? Essa distinção, já bota aqui, ó. Vou até colocar num verdão, ó. A gente coloca distinção muito importante para a voz reflexiva. Ó, muito importante para a voz reflexiva. Tudo bem? Deu para entender? Aí, para finalizar a nossa bagacinha de hoje, porque afinal de contas a gente tem muita coisa para ver nessa vida ainda aí, né? Mas para finalizar a bagaça de hoje, a gente vai trabalhar com o quê? Com os adjetivos adverbiados ou adverbializados. É a mesma coisa. Que é quando você tem o seguinte, um adjetivo sendo usado como advérbio. Isso aqui, ó, a gente já até estudou. Tem um nome bonitaço, que é derivação. A ideia que a gente tem, ó, derivação imprópria. Então, é derivação imprópria, tá? A derivação imprópria é aquela em que eu uso uma classe gramatical em outra classe. Um adjetivo funcionando como um advérbio. Classe em classe. Tranquilamente. Feliz? Contente? Massa. Então, a gente aqui vai pensar o seguinte, vamos lá. Vou botar uns exemplos para vocês aqui, ó. Quando eu digo, venha rápido ver o Papa passando. O Papa é pop. O Papa é pop. O pop não poupa ninguém. Aqui, ó, eu tenho um adjetivo funcionando, nesse caso, como modo do verbo vir. Funciona, então, como adjunto adverbial de modo. E aí você faz uma substituição tranquila pelo quê? Por rapidamente. Perceberam? A mesma coisa acontece se eu fizer aqui embaixo assim, ó. Ela se estabacou e bateu forte na pia.
Aqui, ó, esse forte tem valor claro de intensidade, né? Com que bateu. Então, aqui é modo, aqui é um adjunto adverbial de intensidade. Inclusive aqui, ó, é lugar, né? E aqui, ó, seria fortemente. Certo? Então, o que que acontece? Você vai pensar que aqui era na origem, né? Assim, a gente costuma dizer isso, né? Então, a gente vai dizer que era um adjetivo de origem. Sabe aquela história de você ter, sei lá, o cara é um atacante e joga no meio de campo, né? Então, a gente chama de... Ah, ele era um atacante de origem. Aqui é a mesma coisa. Adjetivo de origem. Na origem ele era... Não quer dizer que é de origem, de que indica de onde veio alguma coisa, né? Outro exemplo importante para nós aqui, ó. Os irmãos tratavam todas as crianças, ó a fala aqui, ó, igual. Como é que a gente costuma fazer essa construção aqui, ó? A gente trabalharia com a ideia de igualmente, né? Então, aqui, ó, é a forma como tratavam. Então, a gente pega essa criatura aqui, que é o igual, e joga para a noção de como eles eram tratados. Então, o igual está relacionado com tratavam. E também é ele um adjetivo na origem, né? Então, ó, o adjetivo de origem. Então, essa relação é uma relação muito importante e muito interessante. Eu costumo dizer que é uma relação bem legal mesmo. Bem legal. A gente consegue trabalhar com ela de forma bem próxima e muito usual, né? Assim, eu acho legal desse tipo de construção porque mostra, primeiro, que a língua não para, né? Ela é completamente viva, né? Assim, a gente consegue perceber o quanto que ela é viva, né? Porque quando a gente analisa friamente, a gente percebe que antigamente as pessoas sofriam muito com isso. Ah, não, como é que isso vai funcionar de maneira tão simples assim, né? Não pode ser tão simples. Claro que pode ser até muito mais simples, né? Beleza, meus jovens? Tudo bem? Deu para entender aí? Então, é isto. Fechamos aqui agora os advérbios, passamos em frente, né? Fechamos os advérbios felizes e contentes, aqui saltitantes, e aí a gente vai pensando em várias outras coisas no caminho. Beleza? Então, é isso. Advérbios fechados. A gente agora fica devendo aí só verbo, que logo a gente vem aqui e vai ser uma aula daquelas que vocês vão falar assim, meu Deus do céu, explodiu aqui minha cabeça. A ideia é essa, que exploda. Não que você exploda, mas que a cabeça exploda. Beleza? Segura um pouquinho aí e a gente já volta rapidinho com qualquer outra aula. Bora que só bora, vamos lá.